Eu queria qual? Ah, sei. Eu não sei que eu gosto tudo que eu tô acostumada a chamar. Não é isso. Qual nome você gostaria de ter tido? Sei que eu gosto. Eu quase botei seu nome com T. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Não. E Maria Flor. Dani, Terli, Ana Silva, Fernanda e Ramos. Tudo jóia? Boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer estar aqui com vocês mais nesse sábado, mais uma aula. Para quem não me conhece, alguns já tiveram algumas aulas comigo, outros não. Mas para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou psicólogo de formação, sou biólogo também, sou neuropsicólogo, tá? Sou pós-graduado em psicanálise, filosofia e teoria social, sou pós-graduado também em dependência química, sou especializado em transtornos de depressão e ansiedade, sou pós-graduado em Antigo Testamento, eu faço teologia também, trabalho na psicologia há mais de 13 anos. Minha experiência é muito voltada para a questão da psiquiatria, até mesmo porque grande parte do meu estágio, enquanto formação na psicologia, foi dentro de hospital psiquiátrico. Grande parte da minha área de atuação dentro da psicologia foi na questão psiquiátrica e é um tema que me chama muita atenção, né? Então, dentro do Instituto de Educação IPHCT, nesse mês de outubro, né, nós resolvemos trazer esse tema que eu acho que é de extrema importância para cada um de nós falarmos, né, que são as emergências psiquiátricas. Para quem já está acostumado comigo, né, com as minhas aulas, já sabe um pouco como funciona, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento, só levantar a mãozinha que eu interrompa algo, vocês podem perguntar, podem interagir. Eu só não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, tá? A intenção é que nós possamos interagir, tá bom? Que vocês saiam daqui com alguma coisa diferente na cabeça de vocês, que seja para o crescimento de vocês. As perguntas que vocês fizerem, eu vou estar tentando responder se estiver ao meu alcance. Se não estiver ao meu alcance, podem ter certeza que eu vou procurar uma resposta para vocês e vou tentar dar esse feedback, tá bom? Toda aula eu costumo passar um vídeo de introdução, né? Para que a gente não comece a aula assim, caindo do balão, né? Caindo de paraquedas. Até mesmo porque a gente vive um efeito manada. Você já deve ter ouvido do efeito manada, não já? Alguém já ouviu falar do efeito manada? Né? Um vai, o resto vai tudo atrás, né? A gente vive o efeito manada dentro dos grupos do WhatsApp, né? Pega, por exemplo, o grupo, esse nosso grupo mesmo de emergências psiquiátricas. Existem quantas pessoas lá no grupo? Aí eu pergunto, pra que esse povo entra no grupo se não vai participar da aula? Não tem sentido. Eu não estou falando só desse grupo, não, de outros grupos também. Se eu for lá no grupo e lançar assim, amanhã nós teremos, e realmente amanhã nós teremos uma aula sobre transtorno de bipolaridade.
A Adriana falou, verdade, tem 31 pessoas no grupo. Cadê esses 31? Eles entraram no grupo para quê? Eu tô com um grupo aqui de uma aula que o nosso instituto vai dar, que é de transtornos de sexualidade. Lá já tá no grupo umas 50 e tantas pessoas. Nem 10% vai participar da aula. Pra que se entra no grupo, gente? Não faz sentido nenhum, né? Mas enfim, né? Tem mais coisa pra gente se preocupar. O que importa é que vocês estão aqui, né? E, como eu dizia, acaba que muitas das vezes a gente cai de paraquedas nas aulas, nos cursos, nas temáticas que a gente vai acabar trabalhando, né? Por exemplo, por que eu, Paulo, quis assistir uma aula sobre emergências psiquiátricas? Porque eu acho que seria um tema interessante, porque o tema me chamou a atenção, porque é um tema porque eu faço psicologia e eu acho que é bacana eu aprender isso. Tem uns que vão fazer o curso porque sabe que vai ter um certificado que vai dar 10 horas aulas, e isso vai ser muito importante no final do curso, porque precisa preencher as horas complementares. Bacana, não tem problema nenhum. Você vai ganhar seu certificado, porém você vai assistir a aula e também você vai angariar conhecimentos para sua vida. Tudo bem até aí, né? Não tem problema não, né? Mas muitos de nós acabamos caindo de paraquedas e eu vim para uma aula para falar de emergências psiquiátricas. Mas o que são emergências psiquiátricas? Né? Emergência psiquiátrica é um doido saindo correndo na rua pelado? Emergência psiquiátrica é uma pessoa em surto? Emergência psiquiátrica é uma pessoa em crise? O que é uma emergência psiquiátrica? Né? Então, para que a gente não caia de paraquedas em todo o conteúdo que vai ser trabalhado aqui, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês que vai explicar um pouco sobre o que é emergência psiquiátrica e quais são os 3 tipos de emergências psiquiátricas que mais são tocantes para a gente. Combinado? Olá, sou Leonardo Baldassaro, coordenador da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP e diretor Centro-Oeste da ABP. Estou aqui para responder uma pergunta que muitas pessoas às vezes fazem. O que são e quais são as principais emergências psiquiátricas? Emergências psiquiátricas são complicações de transtornos ou doenças mentais. Doenças mentais ou transtornos mentais são condições onde o indivíduo apresenta sintomas que envolvem o comportamento, as emoções, o pensamento, o raciocínio, prejudicam a sua vida e a vida de terceiros, prejudicam as suas atividades do dia a dia e fogem os padrões de normalidade para a sociedade e cultura. Uma emergência é quando essa sintomatologia ela leva o indivíduo a tal gravidade que coloca ele ou as pessoas ao redor em risco. E isso demanda uma intervenção ou medidas de tratamento imediatas. Então, quais seriam as principais emergências psiquiátricas, até para ficar melhor o entendimento? Os estados de agitação, né, aumento da atividade motora,
a ponto do paciente se colocar em risco, e algumas vezes ele até evolui para o comportamento agressivo ou violento. O comportamento suicida, que vai desde a ideia, né, de querer abreviar a própria vida, planejar e tentar. Sintomas e sinais que representam a síndrome de abstinência, né? Lógico que depende muito do tipo de substância, mas algumas substâncias levam a síndromes de abstinência severas, como, por exemplo, o álcool, que leva a uma confusão mental, desorientação, podendo evoluir até para sintomas ditos psicóticos, crises convulsivas e parada cardiorrespiratória. Episódios psicóticos com distorção da realidade grave, onde o indivíduo passa a não se cuidar, não comer, não se alimentar. Depressão grave, transtorno bipolar em episódio de mania severa, o indivíduo tem uma euforia tão severa que ele perde a crítica e começa a apresentar comportamento de risco, dentre outras situações. O mais importante é deixar claro que emergências psiquiátricas não são diagnósticos específicos, mas são situações, são condições, são complicações desses diagnósticos. E que o melhor tratamento se faz numa emergência médica, ou seja, num pronto-socorro. Pessoal, ficou bem claro essa primeira parte do vídeo, o que são emergências psiquiátricas? Dê um joinha aí. E aí, eu acho que ele terminou o vídeo de uma forma fantástica, dizendo que as emergências psiquiátricas, elas não são um diagnóstico, mas elas são complicações dos diagnósticos ao qual as pessoas já possuem. Então, quando a gente se trata de uma emergência psiquiátrica, nós não estamos falando de um diagnóstico, nós não estamos falando de uma doença, nós não estamos falando de algo que a pessoa tem, nós estamos falando de uma sintomatologia que está em evidência derivado de uma doença que a pessoa já possui. E aí ele cita aí, por exemplo, a questão do alcoolismo. Por exemplo, nós vamos falar aqui do alcoolismo. O alcoolismo, dependendo do grau que a pessoa tiver, principalmente nos primeiros dias, ele pode entrar no estado de emergência psiquiátrica devido ao grau da retirada do álcool, né? As flutuações do bipolar, de sair do extremo da alegria e flutuar para o extremo da depressão. Ele pode apresentar crises de surtos psicóticos que, de certa forma, podem levar não só a vida dele em risco, mas a vida de outras pessoas em risco. Então, eu quero que fique bem claro aqui para vocês que emergências psiquiátricas não são doenças, mas são complicações. É uma sintomatologia de uma doença ou de uma comorbidade que a pessoa já possui. Combinado assim? Vamos passar para frente. Então vamos lá. O primeiro slide fala então um pouco já sobre o conceito, né, que nós acabamos de falar, né? Emergências psiquiátricas. Pode ficar tranquilo que esses slides eu mando todos para vocês depois, tá? Emergência psiquiátrica, o conceito, né? É uma condição de estado mental associada a um risco iminente à integridade física ou psíquica do paciente. Isso nós falamos, né? Ou seja, é um estado mental.
E é interessante, por que a gente fala que é um estado mental? Porque o estado ele pode mudar. Por exemplo, hoje eu estou num estado de alegria, amanhã eu estou num estado de tristeza. Hoje eu estou num estado de euforia, amanhã eu posso estar num estado de depressão. O estado, ele muda. Então existe uma flutuação. Por isso que são condições de estado mental. A minha condição de estado mental hoje está dessa forma. Amanhã ela pode estar de outra forma. Ou seja, o que acontece? Dentro do conceito das emergências psiquiátricas, a condição do estado mental associada para que se caracterize como emergência psiquiátrica, no caso, a condição do paciente naquele momento, ela não é favorável ao ponto de colocar a integridade física dele e de outras pessoas em risco. E, nesse caso, demanda uma intervenção terapêutica imediata. Paulo, mas quem que vai fazer essa intervenção terapêutica imediata? É eu? Não. É o médico, tá? Qualquer tipo, sem problema, Flávio, desculpado. Essa intervenção terapêutica, quem faz é o médico. Qualquer tipo de crise de emergência psiquiátrica, o paciente ele deve ser levado para o hospital. Ele precisa ser contido, ele precisa ser medicado em qualquer tipo de situação, tá? A única intervenção que você pode fazer é colocar ele no carro e levar para o hospital. E mesmo assim, dependendo do estado que ele tiver, talvez seja arriscado até você levar ele, porque dependendo do surto que ele tiver, ele pode colocar sua vida em risco, tá? E eu queria chamar muita atenção para até mesmo, não sei se tem alguém que está aí assistindo a aula que trabalha em comunidade terapêutica. É muito comum em comunidade terapêutica a gente ver paciente dando surtos e crises e os profissionais da comunidade terapêutica negligenciar a questão da emergência psiquiátrica. Vai lá e tem um tal de SOS, vai lá e medica o paciente na emergência psiquiátrica para ele dormir. Cuidado com esse tipo de situação, porque resolveu ali na hora, mas não se sabe o que pode acontecer depois. Até aí tá tudo entendido, pessoal? Sim ou não? Bola para frente. Quais que são as etapas de uma emergência psiquiátrica? A primeira etapa de uma emergência psiquiátrica, você precisa investigar a sintomatologia, excluindo as causas orgânicas e observando a intoxicação ou abstinência de substâncias. Tá? Como assim? Excluir as causas orgânicas. Excluir o que está acontecendo no organismo. Você tem que retirar os seus olhos do que você está vendo corporalmente e você precisa investigar o que aquela pessoa talvez está ingerindo ou ingeriu. No caso de uma crise de um surto. Por exemplo, aquela pessoa bebeu, aquela pessoa fez uso de alguma substância ilícita, porque ela talvez pode ter feito o uso de alguma substância ilícita e por isso que ela está daquela forma. Ou talvez, o que acontece? Alguns dias, se você for pegar a história pregressa dessa pessoa, alguns dias atrás ela estava fazendo uso de algum tipo de substância, ela entrou em estado de abstinência. O que é entrar em estado de abstinência? Ela cessou o uso, ela está abstinente, e aí o organismo está sentindo falta daquela substância, e aí ela flutua da neurose para a psicose, e aí ela começa a entrar em surto.
dependendo da situação, é de extrema importância empregar medidas de estabilização, diminuindo riscos associados. Existem várias medidas de estabilização para diminuir os riscos associados. Sempre que uma pessoa estiver num surto, ou numa crise, numa emergência psiquiátrica, você não pode se desesperar, você precisa manter a calma, né? E geralmente o que nós vemos que as pessoas, quando estão diante de uma crise, as pessoas que estão em volta, elas ficam mais nervosas do que o próprio paciente que está em crise. E aí, o seu estado nervoso deixa o paciente em crise como muito mais em crise. Você potencializa a crise dele. Então, você, enquanto leigo, paciente, psicólogo, seja lá o que for, você precisa manter o paciente calmo. Você precisa manter o paciente em paz. Essa semana eu tive uma emergência psiquiátrica na unidade que eu atendo, feminina de recuperação de dependência química. Só para vocês entenderem. Eu tenho uma paciente borderline. Ela estava lá uma semana, entrou em crise de abstinência, saudade do pai, saudade da mãe. Aí eu lembro que nos primeiros relatos dela, na entrevista de anamnese, na consulta, ela me falava muito do pai, me falava da mãe, me falava muito da cachorrinha dela, que ela tinha muito saudade. Aí de repente eu estava na minha sala atendendo, as meninas vieram tudo correndo e me chamou. Doutor Paulo, corre ali, a fulana, ela tá assim. E quando eu cheguei, ela estava na posição da gestação, né? Ela estava se arranhando, ela estava se cortando, na verdade ela estava querendo se mutilar, né? Característica básica do borderline. O que eu fiz? Eu apanhei ela pelo pulso, bem forte, vim arrastando ela. Fui arrastando ela até a sala. Chegou na sala, eu fechei a sala, peguei ela pela cabeça e fui no ouvido dela. E falei com ela assim: qual que é o nome do seu cachorrinho? E ela falou: fulano de tal. Lembra dele agora? Traz a imagem dele na sua cabeça agora. E eu perguntei para ela assim: como que ele é? E ela foi me contando como que era o cachorrinho. Eu perguntei a ela assim: me fala uma cena bacana que você viveu com o seu cachorrinho. E ela foi contando. E foi falando do cachorro. E aí eu falei: me fala um pouco do seu pai. Me fala um pouco dessa mãe. Ou seja, foi passando o tempo, a crise diminuiu, a crise abaixou e nós fizemos um remanejo do borderline. Até que um momento ela chegou e falou assim: Doutor Paulo, passou. Ou seja, nós usamos uma estratégia, né? Eu empreguei uma medida de estabilização, diminuindo os riscos associados. Porque como o borderline ele entra em crise devido ao sentimento de tudo aquilo que ele está passando, o que eu fiz? Eu fiz uma substituição de pensamento. Eu fiz com que ela negligenciasse os pensamentos negativos e sofrimentos e trouxesse à tona aquilo que faz ela ficar bem, né? E cada caso vai ser um caso, tá? 3. Evitar medidas coercitivas, promovendo tratamento mais adequado. O que são medidas coercitivas? São aquelas adotadas pelo juízo, né? Para pressionar e obrigar a satisfação da sua obrigação, né? Ou seja, medidas que trazem punição. Gente, para pacientes psicóticos, para pacientes que estão em crise, em surto,
você não usa medidas de punição. Por quê? Porque ele está em surto. Se você, no momento, está com um paciente em surto, se você está com um paciente em crise, você não vai punir ele, não, tá? Você não vai advertir, tá? Por quê? Porque ele não está em sã consciência. Ele não está fazendo aquilo ali porque ele está com modinho, ele não está fazendo aquilo ali porque ele está fazendo showzinho da Xuxa, não. Vão lembrar lá do início do vídeo? É um distúrbio que está acontecendo, é uma sintomatologia de uma doença que ele apresenta que está em evidência. Ele acabou flutuando do estado da neurose para entrar na psicose. E isso é bem claro. Então, não se usa medidas coercitivas, tá? Para pacientes em estado de emergência psiquiátrica. Tipo, o cara tá, ou a mulher tá lá em estado de surto, ela tá em estado de crise, você vai e tranca a pessoa no quarto. Eu já vi, isso é da época de manicômio, tá, gente? Me desculpa. Tranca a pessoa no quarto, dá banho de água gelada, isso não existe, tá bom? Pelo amor de Deus. Outra etapa que é muito interessante é formar uma aliança terapêutica para que haja uma maior confiabilidade e qualidade das informações obtidas e conscientemente mais eficácia de intervenções propostas. Essa etapa é uma etapa que precisa ser feita antes do surto, antes da crise, antes da emergência psiquiátrica. Se você já sabe que você está lidando com um paciente que ele pode passar por uma emergência psiquiátrica, que você sabe que ele pode entrar em surto, você sabe que de certa forma ele também ele é um paciente psiquiátrico, você precisa chamar ele para o seu lado, você precisa formar aquilo que a gente chama de aliança terapêutica. E o que é aliança terapêutica? Eu confio em você e você confia em mim, né? Ao ponto dele chegar para você, ter toda a confiança do mundo, de expor seus problemas, de jogar para fora tudo aquilo que acontece na vida dele. Por quê? Porque a partir do momento que for formada essa aliança terapêutica, você começa a saber sobre a vida dessa pessoa. Você vai saber do passado, você vai saber do presente, você vai saber dos traumas, enfim. No final disso tudo, você vai ter ferramentas necessárias para que no momento da crise, para no momento do surto, você saber remanejar. Eu não acabei de dar o exemplo aqui do remanejo do borderline, né? Olha o que eu fiz. Sabendo da história da paciente, o que eu fiz? Sabendo da história da paciente, do cachorrinho, o que eu fiz? Peguei a história do cachorrinho que ela relatou e fiz o quê? Usei como remanejo para conter a crise do border, né? Então, essa aliança terapêutica, ela é necessária e precisa acontecer. Agora, se você não sabe nada do paciente, se o paciente não confia em você, principalmente se você estiver no momento de surto, se ele estiver no momento de surto, se ele estiver no momento de crise e ele não tiver empatia com você, é melhor você nem chegar perto, porque vai sobrar para você também, tá? Uma quarta etapa que eu coloquei aqui também, que eu acho que é muito interessante, é a questão da articulação com a rede de saúde mental, realizando encaminhamentos adequados para a continuidade do tratamento, né? No caso, para quem trabalha em comunidade terapêutica, né? Sempre que o paciente for ganhar alta, fazendo encaminhamento para a rede de saúde para que ele continue o tratamento, né? E agora, você que é um profissional de saúde, ou você que é simplesmente um leigo, né, e está aí assistindo a aula, né, encaminhar aquele paciente que tem esses tipos de surtos, que tem essas crises, que tem essas patologias que são emergências psiquiátricas, levar eles até a rede para buscar os devidos encaminhamentos. Geralmente, a porta de entrada da rede são os PSF,
tá? Que são os famosos postinhos de saúde, né? A porta de entrada é lá. Você vai lá, você vai pegar um encaminhamento. Geralmente esse encaminhamento eles vão te encaminhar ou para o CAPS AD, ou para o CAPS Simples, ou para o CESAM. E lá vai ter todo um amparo técnico, psicológico, psiquiátrico, de terapia ocupacional, aonde ele vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado, e ali vai acontecer todo o processo que precisa acontecer. Gente, alguma dúvida? Pelo amor de Deus, se tiver sido fácil, vocês já viram que eu vou falando assim, vamos pagar sem parar. O primeiro tipo de emergência o primeiro tipo de emergência psiquiátrica que nós vamos falar aí nós já vamos entrar propriamente dita nas emergências psiquiátricas. Nós vamos entrar na questão da agitação psicomotora, tá? O que é agitação psicomotora? São aqueles pacientes que ficam em estado de inquietação e atividade motora, verbal excessiva e inadequada, acompanhado de excitação psíquica e elevação das respostas e estímulos. O paciente fica andando para lá e para cá sem parar, fala sem parar, tá? Ele dispara a falar. As falas não têm conexão, tá? As falas não têm conexão. É um paciente que parece muito com um ser esquizofrênico, tá? Mas não é esquizofrenia. E aí é interessante que eu quero comentar com vocês que é o seguinte, que dentro das questões das emergências psiquiátricas, gente, por isso que eu sempre... Eu acho que eu vou falar isso em toda aula minha. Vocês vão cansar de ouvir quem me acompanha nas aulas. O que acontece? Os sintomas das emergências psiquiátricas sempre se cruzam, sempre se batem. E vocês vão ver que muitos sintomas das emergências psiquiátricas vão bater com esquizofrenia, tá? Mas não é esquizofrenia, tá bom? O que é agitação psicomotora? Deixa eu levantar aqui para ver se vocês veem. Esse aqui, ó. Gente, o povo... Vocês não sabem, não. Hoje eu tô de folga. Eu tô de folga e eu tô no hotel fazenda, descansando. Que eu também mereço, sou filho de Deus, né? Tem um pessoal ali embaixo me olhando, eles devem estar assim, que o cara deve estar louco. Não, Dani, não é imagem não, é real. Você pensou que fosse imagem? Não, é real. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Olha o fundão lá. Ó. Ih, lá embaixo tá piscina. Ó. É real. Eu gosto, Dani, eu gosto. Quando a gente ama o que a gente faz, né? Não tem dia, não tem hora. Pra vocês terem ideia, essa aula de vocês, ó, sem demagogia nenhuma, essa aula de vocês, eu comecei a preparar ela ontem, eu cheguei aqui no Hotel Fazenda ontem, comecei a preparar ela ontem, eu acabei de preparar ela hoje, agora mesmo, do lado da piscina. Minha família tá toda lá embaixo, primo, tia, mãe, tá tudo lá embaixo.
Aí eu estava nadando lá embaixo, eu pus minha cadeirinha do lado da piscina, fiquei lá com eles, fui acabando de preparar a aula, né? Nenhum útil agradável. Mas eu gosto de educar. Mas então, vocês entenderam, né? Agitação psicomotora, ele fica andando para lá e para cá, ele não consegue se estabilizar, tá bom? Ele vai ter uma fala verbal excessiva e inadequada. Inadequada por quê? Vamos supor, você está conversando com alguém, ele vai entrar no meio da sua conversa, ele não quer nem saber, ele entra no meio da conversa, as falas não têm conexões, tá bom? Muitas das vezes as falas vão ser agressivas e vão ser ameaçadoras, ele vai te ameaçar, tá? Vai falar besteira, você não presta, você não vale nada, eu vou te matar, tá? Geralmente vai ter essas características. E está muito relacionado também com o aumento da atividade da noradrenérgica, tá? O que é esse aumento da atividade noradrenérgica? A noradrenalina, quando tem um excesso de noradrenalina, está associada à mania. E a mania é uma das formas mais típicas do transtorno bipolar, que se caracteriza principalmente pela alteração significativa do humor, variado entre depressão e humor elevado. Então, nós vamos ver na agitação psicomotora que muitas das vezes o paciente que tem agitação psicomotora ele vai ter características da bipolaridade por causa dessa questão do aumento da atividade noradrenérgica. Por quê? Porque vai ter muita liberação de noradrenalina e isso vai associar ao sintoma de mania. Mania é um termo que eu vou trabalhar amanhã na aula de bipolaridade. Mas, para já adiantar para vocês, o que é um sintoma de mania? Mania vem do grego, que significa avia, que significa estado de loucura, que é um distúrbio mental definido com um período distinto, durante o qual existe um humor anormal, persistente, elevado, expansivo e irritado. Ou seja, quando o paciente está em estado de mania, o humor dele ele fica muito irritado, e ele fica em estado de loucura, sabe? Então, geralmente, dentro dos casos que nós estamos vendo, no caso da agitação psicomotora, o paciente que possui agitação psicomotora, ele é realmente aquele cara que você vê e fala assim, ele é louco. Por quê? Porque vai ficar nessa agitação, andando para lá para cá, irritação por causa da grande liberação de noradrenalina, né? Vai deixar ele muito irritado. Nós vamos ver também um aumento de dopaminérgica, tá? O que é o dopaminérgico? A atividade dopaminérgica está muito relacionada com o desejo de comer, pois ele está desencadeando a sensação de prazer ao receber a recompensa natural com os alimentos. Geralmente, quem tem agitação psicomotora sente muita fome, tá? E está muito ligado ao eixo hipótamo-hipófise suprarrenal, que tem um papel crucial na regulação de muitos sistemas homeostáticos do corpo, incluindo o sistema metabólico, o sistema cardiovascular, o sistema imunológico e que vai afetar diretamente o sistema nervoso central. Ou seja, devido a essas disfunções que eu acabei de falar aqui agora, nós vamos pegar lá no sistema nervoso central. Então o cara vai ter fome, ele vai ter agitação, vai mexer no metabolismo dele todo. Então, por causa disso tudo, ele fica dessa forma, tá? É importante, antes
de classificar ele como uma agitação psicomotora e investigar alguns transtornos mentais, como esquizofrenia. Por quê? Porque ele pode ter uma esquizofrenia, porque os sintomas são parecidos. Pode investigar, talvez, a depressão, porque são sintomas também de depressão. Investigar, talvez, a ansiedade, porque são também sintomas de ansiedade. E investigar também a questão dos transtornos de personalidade, porque são sintomas de transtorno de personalidade, tá bom? E também investigar também se pode ser alguma intoxicação ou abstinência, porque ele pode ter tá intoxicado. Já viu aqueles negócios de chá de cogumelo, chá de não sei o que? Ele pode estar intoxicado e estar em estado de alucinação, ou ele pode estar em estado de abstinência de alguma substância e estar apresentando esses sintomas, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um negócio para vocês. Só para ver. Não vou conseguir aumentar. É porque nem eu tô conseguindo enxergar aqui. Mas vamos lá. Às vezes eu consigo ver aqui, ó. A forma de conduta. Vamos lá. A forma de conduta. Quando eu pego um paciente em agitação psicomotora. Primeiro, promoção de um ambiente tranquilo e seguro. Eu tenho que deixar como que eu vou conduzir o caso, tá? Primeiro, promoção do ambiente tranquilo e seguro. Eu tenho que levar essa pessoa para um ambiente com poucas pessoas, tá? Não posso deixar essa pessoa no ambiente com muitas pessoas. É um ambiente calmo, tranquilo, com quase ninguém. Um ambiente tranquilo e um lugar seguro. O que seria um lugar seguro? Um lugar que eu sei que ele não vai fazer merda, tá? Eu preciso ter uma abordagem verbal com escuta cuidadora, evitando atitudes provocativas e ofertando escolhas. Presta atenção, abordagem verbal com escuta cuidadora, tá? Evitando atitudes provocativas. Na verdade, quando eu estou trabalhando com um paciente desse, eu tenho que mais ouvir do que falar, tá? Porque quando a gente está trabalhando com esse tipo de paciente, eu tenho um tipo de paciente desse, qualquer coisa que você fala, ele distorce. Ele fala que você está agindo contra ele, tá? Então tem que ser uma escuta muito cuidadosa e tomar cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você oferta para ele, tá? Porque ele pode levar tudo para o caminho dos bois, tá? E tem também a questão da contenção farmacológica, né? Que aí entra os antipsicóticos típicos, e aí tem o nome deles, que geralmente é o Aldol, tem os antipsicóticos típicos e os benzodiazepínicos, que é o diazepam, a risperidona, que eu não vou aprofundar nessas questões agora de medicação, que vocês vão ter o slide e vocês vão estar conseguindo ler isso mais para frente. Pois não, Flavítia? Oi, eu tô com uma paciente que ela é esquizofrênica lá na clínica e ela tem o hábito de qualquer coisa que a gente fala, eu falo normal para ela, olha, agora não pode, só mais tarde, por exemplo, né? Ela vira e fala, mas não precisa brigar comigo. Você tá brigando comigo? Você tá brava? Me perdoa. Uhum. Mas ela já foi diagnosticada como esquizofrênica? Então, semana com esquizofrenia. Tem uma semana? Tem uma semana. Quem diagnosticou? Então, eu tô conhecendo essa paciente. Tá, mas quem que diagnosticou? Um psiquiatra no qual da clínica que ela veio já. Ela tem quantos anos? 50, acho que 47. 47. Ela passou 47 anos e ninguém percebeu que ela era esquizofrênica? Diz que desencadeou quando ela começou a usar droga, segundo a família. E ela começou a usar droga quando? Tem uns 10 anos. Então tem 10 anos que ela é esquizofrênica e ninguém nunca percebeu. Pois é. Que coisa, hein?
Tem umas coisas lá da ficha dela que eu estou puxando com a família aos poucos, porque também é uma situação bastante delicada, né. Sim, E aí eu até depois quero te chamar no PV para que você me oriente melhor a tá. Depois a gente conversa no respeito. PV, porque isso não é característico da esquizofrenia, não, tá? Sério? Isso não é característico da esquizofrenia, não. Ela tem Tá? mania de perseguição, na verdade, pelo que eu vi, né. Na verdade, isso é uma síndrome persecutória. Entendeu? Hum, Isso está muito mais para outro tipo de situação do que esquizofrenia. Tá? meu Deus. Tá, então Tá? depois a gente se fala para não atrapalhar a aula. Não. Obrigada. Beleza. Pessoal, 5 minutinhos de intervalo. Nós só temos mais 5 minutos nessa sala. São 2h07. Voltamos 2h15, pode ser? Combinado? Eu vou jogar lá no grupo o link da nova sala, tá bom? Aí vocês já podem sair dessa, tá? Que eu já tô abrindo, eu vou abrir a outra sala lá agora e já posto lá no grupo o link da próxima sala. Combinado? Muito obrigado, até a próxima sala. Saí já. Não quero interromper o teu silêncio agora, mas a sua vento da canção quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalme a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas eu te Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a síndrome serotoninérgica. O que é a síndrome serotoninérgica? Serotoninérgica vem do termo que significa manifestação clínica de excesso de serotonina no sistema nervoso central. O serotoninérgica, serotonina. Para nós que já estão afiados e vocês que estão acompanhando minhas aulas aí há bom tempo, sabe que serotonina é o hormônio da felicidade, né? E o que é a síndrome serotoninérgica? Felicidade e prazer, isso mesmo, Dani.
Muita agitação. Exatamente. Vamos lá no conceito. É a manifestação clínica do excesso de serotonina. Acontece uma disfunção cerebral que o sistema nervoso central ele começa a distribuir mais serotonina, produzir mais serotonina do que o normal. Então, esse excesso de serotonina no sistema nervoso central é causado pelo uso terapêutico ou pela superdosagem de medicamentos serotoninérgicos. Existem medicações que induzem a produção de serotonina. E o que acontece? Eu vou tomando esses medicamentos e o nosso cérebro é uma máquina. E aí, esses medicamentos, eles induzem a produção da serotonina. Vamos supor que o meu organismo está acostumado a produzir 1 garrafa de serotonina por dia. A partir do momento que eu comecei a tomar essas medicações que induzem a produção de serotonina, o meu cérebro começou a produzir durante 1 ano 2 garrafas de serotonina. Pronto, eu parei de tomar essa medicação, mas o meu cérebro já começou a entender que todo dia ele tem que produzir 2 garrafas de serotonina, mesmo agora sem a medicação. Então, eu entro na síndrome serotoninérgica, tá? Então, só que da mesma forma que a produção de serotonina é bom, porque dá prazer, dá felicidade, né? Eu entro num caso de emergência psiquiátrica. Por quê? Eu começo a apresentar alguns problemas, como tremor, rigidez muscular, eu fico hiperreflexiva, eu vou ter alteração do nível de consciência, tá? Eu vou começar a ter diarreia e vômito várias partes do dia, eu vou começar a ter hipertermia, ou seja, eu vou estar o tempo todo com febre e febres muito altas e vou ter alteração no meu estado mental. E isso é sério, tá? Conduta, como combater isso? Eu vou ter que ter uma descontinuação de fármaco de serotoninérgico, ou seja, eu vou ter que fazer um desmame, tá? Eu vou ter que fazer uma hidratação IV, vou ter que ter uma correção de distúrbios eletrolíticos, tá? E antagonistas serotoninérgicos, que são dois tipos de medicações que vão agora passar a induzir o meu cérebro a não produzir a mesma quantidade de serotonina, que no caso seria a clorpromazina, né? E o ciproheptadina, tá? Eu vou ter que fazer a troca de medicação, porque antes eu estava com uma medicação que induzia o meu cérebro a produzir serotonina. Agora eu vou estar com a medicação que vai induzir o meu cérebro a diminuir a produção de serotonina, tá? Então aqui nessa síndrome eu vou ter uma super agitação e vou estar em estado mental. Aqui, para vocês terem ideia, nessa síndrome, além do estado de agitação, ela vai ser muito caracterizada como uma pessoa com Alzheimer, tá? Principalmente por causa da alteração no estado mental. Eu perco a noção de onde estou, quem sou eu, eu vou ter lapso de memória, sabe? Então, aquele hormônio que na verdade deveria fazer bem para mim, ele passa a fazer mal. E já está quase terminando nossa aula. Vamos falar um pouco do suicídio, tá? Que é uma emergência psiquiátrica. Suicídio. Eu não vou falar para vocês o que é suicídio, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é um momento que eu já estou voltando. Alguém quer que eu desenhe o que é suicídio? Ô, gente, vocês estão tão caladinhos hoje, vocês não são assim, não.
É que você tem bastante coisa para dar pra gente, aí a gente tá aqui só ouvindo. Não, pelo amor de Deus, me pergunta, tá parecendo que eu tô dando aula pra parede. Eu tô aqui tá tão calmo. Aqui também, eu tô vendo meu pai subir ali do meu tio, aqui tá uma calmareza. Então vamos lá, suicídio, pôr uma corda no pescoço, se pendurar. Suicídio é um desejo de morte ou um desejo de Isso. tirar a Geralmente quando o dor. paciente meu fala que quer morrer, eu dou a corda. Eu entrego, eu falo, vamos lá, deixa eu te ensinar. Eu até ensino ela a amarrar a corda. Na maioria é desejo de tirar a dor, né? Geralmente o suicídio é isso. Ninguém quer morrer. As pessoas geralmente elas querem parar de sofrer, né? Nós somos, Freud já dizia, né? Que nós somos movidos por pulsão de vida e pulsão de morte, né? Mas na verdade ninguém quer morrer. Nós queremos parar de sofrer, na verdade, no suicídio. Essa semana eu estava atendendo, eu achei muito, muito bacana. Eu estava atendendo 2 pacientes, uma eu atendi de manhã, uma de tarde. Uma de manhã de 15 anos, que eu tive que ficar durante 30 minutos tentando fazer um remanejo de suicídio, de 15 anos fazendo remanejo de suicídio. E uma senhora de 80 anos, uma gracinha. Sabe o que eu estava fazendo com ela? Adivinha? Quem adivinhar, eu dou um bombom. Vai ter que trazer. Não, eu faço o pix da caixa de bombom. Peraí que eu vou abrir a porta ali. Peraí. Vai pensando aí, valendo uma caixa de bombom. Aí, voltei. Ela estava com desejo de suicídio, a senhora? Não, a senhora não. A menina de 15 queria morrer. E a senhora de 80 anos. Você estava dançando? Não, eu estava fazendo com a senhora de 80 anos planejamento de vida. Caraca! Planejamento de vida. Olha que coisa bacana. E olha a diferença. Uma menina de 15 anos querendo morrer e uma senhora de 80 anos querendo viver. Fazendo planejamento de vida. Vocês já fizeram planejamento da vida de vocês? Mais ou menos. Pra você ver, é uma disparância muito grande, né? Mas vamos lá, suicídio. Quais que são... Então, suicídio entra dentro da classe aí das emergências psiquiátricas, tá? Sinais e sintomas de risco do suicídio. Primeiro, como que a gente identifica? Tentativa anterior ou fantasia de suicídio. Tá? Primeira coisa que eu queria alertar vocês é o seguinte. Não trabalhem com crenças de suicídio. Como assim, Paulo? Crenças de suicídio? Ditados populares do tipo: quem fala que vai morrer não avisa, não. Vai lá e faz. Tá? Nunca trabalhem com crenças de suicídio. Tá? Sinais e sintomas do risco de suicídio. Tentativa anterior ou fantasia de suicídio. Primeiro sintoma e sinal. Segundo, ansiedade, depressão e exaustão. É sinal de autoextermínio. Não quer dizer que a pessoa está ansiosa, depressiva e exausta que ela vai morrer, não. Tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que são sinais que podem levar a pessoa a começar a pensar no autoextermínio. Entendido? Disponibilidade de meios. O que é disponibilidade de meios? É eu ter a disponibilidade de ter um lugar para me fazer a tentativa do meu autoextermínio. Entendeu? E isso aqui é muito importante. Isso pode ser trabalhado como crença. Oi, Flavídia, fala. É por isso que na psiquiatria a gente não pode deixar nem o chuveirinho do banheiro, né? Aquela mangueirinha do chuveiro. Exatamente. Que é a disponibilidade. Sim.
esse aqui é extremamente... alguém mais, Eduardo? Pode falar, Eduardo. Boa tarde, Paulo. Eu sou novo aí no grupo. Sim. Tá? Eu já, assim, eu sou minha área é mais psicanálise e tal, é terapeuta integrativo, e normalmente a gente, quando faz a gente conversa com a família e a gente se preocupa porque a gente começa a ver que o seu cliente, seu paciente, não é o mais problemático, né? Você vê que a evidência que o problema todo advém da família, né? Fala, nossa, eu vou trocar de lugar, eu vou mandar ele embora, eu vou tratar do senhor, né? Ou da senhora, né? Porque você vê que essa pessoa traz toda uma bagagem, ela é resultado de toda uma desestrutura familiar, né? Como que você age em situações que você percebe que a família é sempre importante, origem, criação, tudo sem dúvida, mas que você não vê a sua análise, o progresso da sua terapia em função da família? A minha pergunta é essa: como que normalmente você reage, ou como que você se posta em relação a você fala, não, precisa de uma coisa familiar, né? Somente mais adolescente, jovem, assim, que você vê que tudo ali não é uma terapia individual, o pior é o seu cliente, seu paciente individual, mas você vê que todo o sucesso que pode advir da convocação da família com mais a participação da família como prioridade também como necessidade. Eduardo, assim, são casos e casos. Vamos supor. Primeiro vamos falar. Você trabalha com dependentes químicos? Não, eu trabalho e já coloquei e me vi, como assim, não especificamente eu faço psicanálise, não é específico de dependente químico, né? Tá. Mas já peguei, também tive casos de químicos e eu vi, vamos dizer, eu me senti meio impotente, né? Entendi. Bom, assim, são diversas formas de nós trabalharmos, né? Primeiramente, né, quando o caso é um adolescente, né, e o adolescente ele traz isso para a gente de várias formas, né, o sofrimento que vive com a família dentro de casa, e quando o adolescente ele traz esse sofrimento, a primeira manobra que precisa ser feita é o empoderamento e a resiliência de lidar com aquele tipo de situação dentro de casa. Tentar fazer com que ele se coloque de uma forma neutra dentro da problemática familiar, né? Primeiro passo. Segundo passo, né? Eu acho que não só se precisa, mas deve se chamar a família também. Deve se chamar a família. Por quê? Porque, de certa forma, o que acontece? O contexto familiar está afetando seu paciente. Então, se o contexto familiar está afetando seu paciente, e principalmente quem paga a terapia do seu paciente é a família, né? A família merece um feedback, né? E muitas das vezes vai cobrar esse feedback, né? E mesmo que esse feedback seja contra a quem está pagando essa terapia, né? Eu acho que muitas das vezes é julgar a família contra a parede e ser muito realista. Olha, hoje o seu filho, a sua filha está assim por causa disso, entendeu? Porque sem ficar com muita enrolação, sem ficar jogando for, julgar bem a real do que acontece e também, nesse contexto, tentar fazer um pacto, tentar fazer realmente todo um contrato, né? Um contrato de mudança, um contrato de mudança comportamental da família para com o indivíduo, para ver se há algum tipo de solução. Agora, quando o paciente já é maior de idade, né, aí
eu já falo muitas das vezes com o paciente quando é maior de idade. Olha, me desculpa, enquanto você está debaixo da casa dos seus pais, regra dos seus pais, as normas são dos seus pais, então você vai continuar sofrendo enquanto você estiver lá. Você já é maior de idade, você já tem seu emprego, você já tem o que você quer. Se você não está satisfeito, sai da casa dos seus pais. Porque se você está sofrendo, você tem trabalho, você tem sua condição de se sustentar, você está falando, e aí você vem aqui na terapia e fala que não está satisfeito com seus pais, o que você está fazendo lá então? Para mim isso chama masoquismo. Para mim isso chama masoquismo, né? Porque eu tenho 36 anos, eu moro com meus pais, eu tenho condição de alugar uma casa, morar sozinho, meus pais me enchem o raio do saco, eu não aguento viver com eles, eu vou chegar na terapia e vou falar que meu pai e minha mãe é isso, que eles me atrapalham. Qual que deveria ser minha atitude? Minha atitude deveria sair fora do problema, não deveria ser isso, Eduardo? Eduardo? Tá me ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo. Então. Não, Felipe, esse caso específico que eu comentei com você, eu chamei a família e assim, né? Eu tenho um filho de 28 anos e um de 16. Então, assim, quando você entra numa coisa, não entra só a pessoa, entra a família toda, né? E esse pai, eu chamei ele e falou, mas ele queria continuar bebendo na frente do filho, queria manter o barzinho na casa. Eu falei, você quer ajudar sua filha? No primeiro momento, você devia evitar certas situações, né? No começo, para que ele não tivesse essa, né? Para ele se fortalecer. E ele já tinha uma tendência forte, então começou com os amigos, então ele já tinha uma tendência forte a ser alcoolista, né? E o pai falou, não, eu não vou parar de beber na frente do meu filho, eu não vou desmontar o meu bar, que o meu bar, eu demorei para comprar meu bar, porque meu filho, o problema é dele, ele tem que aprender a lidar com a minha vida como eu lido, porque eu tenho o controle, eu tenho assim, então entra já na ignorância, uma coisa assim, aí você fala, olha, aqui é família, né? Sim. E qual é a idade do rapaz, Eduardo? Ela tinha 15 anos. Então, assim, o que acontece? Nesse caso tem uma resistência da família, né? Tipo assim, olha, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, o problema dele. A gente vê que o pai não tá nem aí, né? Por a questão das consequências do filho, correto? Correto. Agora, se você quiser abraçar a causa e se você quiser fazer alguma coisa pelo filho, o que eu vejo que você pode fazer enquanto psicanalista ou enquanto pessoa, sujeito, é acionar o conselho tutelar. Por quê? Porque o conselho tutelar simplesmente vai lá e vai intervir em cima disso. E ele não vai ter que discutir isso, entendeu? Lá ele não vai ter que falar com o conselho tutelar que ele custou abrir o bar e que o filho vai ter que lidar com isso. Ele vai ser simplesmente obrigado ou fechar o bar, ou mudar de vida, ou ele perde a guarda do filho dele. Entendido. Entendi a colocação, sim. Entendeu? Porque são as duas linhas de raciocínio. Porque, assim, você fez a sua abordagem com o jovem, você fez a sua abordagem com a família, né? Digamos que, assim, com o jovem eu acho que você teve mais sucesso, né? Com os pais nem tanto, correto? Né? Mas se você quer abraçar a causa do adolescente, né? Eu acho que o único caminho que você vai ter vai ser acionar o conselho tutelar, né? Foi como eu me senti, porque a estrutura dele já vinha, como, sabe, se colocar um lobo para cuidar de galinha, né? O cara, a priori, ao primeiro momento, ele precisa se afastar, ter contato, e ele está num ambiente de bar, bebida. Então, é muito mais difícil o cara conseguir, principalmente no início, né? Depois que você se fortalece, é uma outra coisa. Mas no começo, é muito difícil, né? E assim, eu acho que são dois trabalhos paralelos que você pode fazer, Eduardo. Acionar o conselho tutelar e, através de um trabalho de psicoeducação, de terapia,
você ir mostrando para o adolescente os malefícios e os benefícios da questão do álcool e da droga e tentar cada dia mais fortalecer a personalidade desse jovem. Por quê? Sim. Porque quando você fortalece a personalidade desse jovem, você vai mostrar para ele que ele não vai precisar nem de álcool nem de droga para se sentir pertencente a álcool ou droga. Porque 90% dos jovens hoje em dia, eles entram no mundo do álcool, da droga, por quê? Porque eles precisam se sentir pertencente a um grupo. E eles começam a usar essas drogas em grupo. Por quê? Porque eles têm medo de ser excluídos, eles têm medo de não serem aceitos. E se você fortalece a personalidade deles, eles não vão precisar de álcool ou drogas para se sentir pertencente a um grupo, entendeu? Sim, eu moro aqui, moro em Itu, São Paulo, né? Eu não sei se, acho que todo mundo ouviu, teve aquele Tomorrowland, né? Aquele evento de rave, né? Aquela festa eletrônica e tal, do quinto a domingo. E ali é assim, não... É uma coisa liberada, né? A própria cidade deixa tudo muito fácil, né? O uso de droga, o álcool, né? Assim, o pessoal acampa. Então, num espaço desse, num evento desse, acontece de tudo, né? Sim. E você falou, o jovem, ele está se achando, ele procura uma tribo, né? Então, ele não quer, mas para ele se aproximar, para ele entrar num grupo, ele tem que... ele tem um ritual, né? Então tem que beber, tem que fumar, tem que usar droga, tem que participar. Então é uma coisa muito forte no jovem, né? E isso já vinha da família dele. E já vinha e ele... os pais queriam que ele estava vendo que o filho estava meio se perdendo, mas eles queriam que o filho ficasse bem, mas eles não queriam se comprometer e nem fazer a parte de colaborar com a saúde do filho do adolescente. Eles queriam que continuasse normal, eu vou beber, vou ter o bar, a coisa é individual. Se ele não sabe lidar, o problema é dele. É ele que... Então é complicado, né? É uma coisa assim que se mexe na estrutura, de menor, o pai não fala a mesma língua, aí vem a ignorância também, né? Assim, Eduardo, eu acho que a gente tem que ter ciência das ferramentas que nós temos nas nossas mãos, sabe? Até onde a gente pode chegar, né? Eu tô com um caso de uma paciente que está internada numa clínica feminina, que a irmã dela cuida do Bolsa Família dela. A menina, ela tá lá, ela não tem um sabonete, ela não tem um shampoo, ela não tem nada. O cartão do Bolsa Família dela está sobre as mãos da irmã, sabe? A irmã não quer saber de nada, não vai, não visita, só liga pra menina, só xinga. A menina tá passando necessidade de tudo, entendeu? Sabe? E aí, e a irmã tá pegando esse cartão dela, recebendo o auxílio dela e tá gastando com tudo, mas não manda nada pra menina. O que eu fiz essa semana? Essa semana, como psicólogo, eu entrei em contato com a promotoria da cidade, com a assistência social, fiz um ofício denunciando a irmã. Porque o dinheiro é da menina. Entendeu? Resultado, Entendi. essa semana mesmo já recebi uma resposta. Que a irmã foi intimada e o cartão da menina está voltando para a mão da menina, porque é de direito dela. Entendeu? Então eu, como psicólogo, você como psicanalista e cada profissional no seu direito, nós temos um poder na nossa mão. Não no sentido de poder, né, de autossuficiência, né? Mas nós temos limites que nós podemos ir, nós devemos usar isso. Sim, é a área de atuação, né? Exatamente. E você tem que passar para um outro setor, porque ali você não pode mais agir, você não é eficiente e nem compete a você, né? Então você falou, um conselho tutelar, um assistente social, e às vezes a gente tenta, né? Porque a gente quer o caminho mais suave, o caminho mais amoroso, mais acolhedor, mas nem sempre é possível, né? Você não pode ir lá dentro da casa intervir, mas você pode acionar o conselho tutelar como psicanalista para que o conselho tutelar vá lá e faça as suas intervenções. Entendi. Tá bom? Tá bom, gratidão, Paulo. Gratidão Obrigado. a você, Eduardo. Oi, Flávia. Oi? Não, já foi. Então beleza. Gente, continuando aqui, é um assunto interessante, igual eu falei da crença, né? Ideação suicida verbalizada. É uma crença que a gente carrega, igual eu falei. Porque tem gente que fala assim, quem fala que vai morrer não avisa.
avisa sim, tá? Porque ninguém fala nada do nada. Então, tome muito cuidado. Se falou que vai morrer, se falou que vai tentar, não está falando à toa. Se alguém falou que vai morrer, eu vou suicidar. É porque está querendo chamar atenção para alguma coisa que está acontecendo que você não está identificando, tá? Talvez, pode ser que ela não vai suicidar ali na hora, mas está acontecendo alguma coisa em volta daquele sujeito ou daquela sujeita que você não está identificando. E se você não saber agir em cima daquilo, uma hora vai acontecer o suicídio. Outra coisa, preocupação com o efeito do suicídio sobre membros da família, tá? Terceiro, histórico familiar de suicídio, tá? Tem famílias com históricos de autoextermínio muito grandes, 3, 4, 5 pessoas da família com histórico de suicídio. Isso também conta muito, tá? Elaboração de testamento após depressão agitada. Isso eu já peguei muito em consultório, tá? Pessoas que passam por um período de depressão agitada e eu já cheguei a pegar 3 cartas de testamento, cartas de despedida, sabe? Que a pessoa chegou a elaborar. Por quê? Porque elas estavam planejando o suicídio e na hora do suicídio elas iriam deixar essa carta como para as pessoas da família. E um outro sinal e sintoma de risco de suicídio é a desesperança e o pessimismo generalizado, né? Não sei, alguém aqui acompanhou a minha aula sobre depressão? Eu acho que foi só a Flávia. Né? A gente sabe que um dos sinais sobre depressão é a desesperança, né? Desesperança total. O que é esperança? Esperança é a fé e a expectativa daquilo que a gente não pode ver. Desesperança, eu não espero mais nada da vida. Não tem mais nada para acontecer na minha vida. Eu não espero mais nada. Se eu não espero mais nada, para que eu estou vivendo? Né? Então, são sintomas e sinais do risco suicídio. Quais que são os fatores de risco da depressão? Do suicídio? O que pode causar? Depressão, transtorno de ansiedade, a esquizofrenia, transtornos de personalidade, ataques de pânico, uso de álcool e substâncias, psicoses e isolamento social, tá? São os fatores de riscos que podem levar ao suicídio. O qualificador como sintoma de ansiedade proeminentes, introduzidos no CID-11, descreve um episódio depressivo como um componente significativo da ansiedade, que está associada ao maior risco de suicídio. Oi, Eduardo. Gostaria de só fazer um adendo aqui. Hoje, vamos dizer, o pai Google e a mãe YouTube, a pessoa hoje que, lógico, não criticando a tecnologia, a informática, mas hoje o cara, ele vê os sintomas, ele vai lá no Google e ele vê lá, então eu tenho, né, ele se faz autodiagnóstico e ele começa a se internalizar e dentro daquilo que ele não tem, ele começa a contrair, né? Assim, parece que ele começa então só falta isso para mim ter esse perfil de borderline, seja que transtorno que for. Então, hoje, por um lado é bom, tal, as pessoas terem mais, ter esse acesso à tecnologia, à informação, né? Globalizou, mas de alguma forma isso atrapalha, porque ele chega para você e fala, não, eu sou bipolar, mas por que você acha que você é bipolar? Não, porque eu estava vendo lá no Google e pelos sintomas que eu tenho, eu sou bipolar. Entendeu? Eu sou depressivo, eu sou não sei. Então isso, eu acho, assim, minha opinião, eu acho ruim, porque e ele começa a conectar com esse tipo de atitude, porque ele fala, só falta isso para mim,
está dentro das características de tal doença, de tal transtorno, tal síndrome. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa informação que a gente tem hoje na internet, porque tem muita coisa errada e isso afasta também do profissional, seja ele físico, o cara que faz o chá para curar disso, seja o psicólogo, o terapeuta. Então, isso é uma fase que a gente está passando da nossa época, da nossa geração, que o cara já vem com o diagnóstico, fala, eu tenho isso, né? Então, ele vem procurar que você trate ele e ajude ele. Mas ele já vem com, sabe, já vem com a doença, já vem com a carteirinha da doença, sabe? Já com o diagnóstico pronto, né? E assim, o que você acha, né? No geral, né? Acontece muito. O que você acha disso? Assim, Eduardo, é a primeira aula que você está fazendo comigo, as meninas já conhecem, eu sou crítico demais referente a isso. Sou muito crítico, toda aula eu falo sobre isso. Você vai ouvir eu falar, se você acompanhar outras aulas minhas, você vai ver eu sempre falando da questão do autodiagnóstico. Eu fico nervoso com essa questão do autodiagnóstico, né? Tanto que você vai ver toda hora eu falando da questão dos sintomas que se cruzam. Eu falei aqui nessa aula hoje. Cuidado por causa dos sintomas que se cruzam. A síndrome. Sempre para tentar ajudar as pessoas para não começarem a pegar diagnósticos e começarem a se estigmatizar nas doenças. Porque os sintomas se cruzam e eles se cruzando, eles podem significar vários tipos de patologia, né? E eu sou bastante crítico referente a isso também, eu concordo, tá? Obrigado. De nada. Vamos lá, então, gente. Presta atenção nesse eletrograma aqui sobre o comportamento suicídio. Primeiro, nós vamos ter aqui uma questão de instabilidade emocional, né? Essa instabilidade emocional, ela leva ao transtorno de personalidade emocional instável, tá? Logo, ela te leva, no caso do tratamento, você pode tratar o transtorno de personalidade emocional instável com psicoterapia, com benzodiazepínico, geralmente o ácido valpórico e com alguns antipsicóticos. Aqui, no estresse agudo, com descontrole de impulsos, você vai desenvolver aquilo que a gente chama de transtorno do controle de impulsos. Você pode tratar isso com psicoterapia, benzodiazepínicos e também o ácido valpórico. Aqui nós vamos ver a questão do prejuízo cognitivo comportamental estereotipado. Ou seja, nós vamos ver uma questão do autismo e automutilação. Aqui nós estamos falando de transtorno de borderline, tá? Por que eu falo de prejuízo cognitivo, comportamento estereotipado? É quando a pessoa guarda para si os sentimentos. Ela não coloca para fora o que ela sente. Por isso que ela vai desenvolver essa questão da automutilação, que é o transtorno de borderline, tá? Que vai ser tratado com benzodiazepínicos e o ácido valpórico. O ácido valpórico é vida, né, gente? Eu acho que quem inventou o ácido valpórico tem que ganhar o prêmio Nobel, porque ele trata tudo. Eu nunca vi a psiquiatra gostar tanto de receitar ácido valpórico. Eu acho que eu vou começar, eu vou sair da psicologia, eu vou comprar umas 10 mil caixas de ácido valpórico e vou começar a vender. Depressão com tentativa prévia e dependência de álcool. Leva à tentativa de suicídio. E aí aqui é preciso ser feita uma avaliação de risco e internação caso necessite. Por que aqui falo de internação caso necessite? Porque aqui eu estou falando de uma dependência de alcoolismo e a tentativa de suicídio. A internação aqui ela vai precisar por quê? Porque ele já teve a tentativa de suicídio e ele vai continuar na compulsão do álcool. O álcool é uma droga depressora. E essa depressão vai levar ele à tentativa de suicídio, correto? Ele não vai parar de beber. A depressão vai continuar
e as vontades da tentativa de autoextermínio também vão continuar. Por isso precisa se fazer a avaliação de risco e a internação, caso necessite. Pessoal, ficou alguma dúvida até agora? Bom, e eu fico por aqui então, tá? Meninos e meninas que acompanharam, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam, de coração desejo que vocês tenham saído dessa aula com um pouco mais de conhecimento, que isso possa ter somado na vida de vocês, essa aula sobre emergências psiquiátricas, né? Que vocês possam ter saído aqui com um pouco mais com a pulga atrás da orelha, né? E que isso possa somar na vida de vocês de alguma forma. Esse é o objetivo, né? Amanhã nós vamos ter uma aula sobre transtorno bipolar. Não sei o horário da aula ainda, porque eu não sei o horário que eu vou sair daqui amanhã, tá? Mas eu vou colocar lá no grupo. Todos aqui estão no grupo? Dani, Ramos, Flávia, Márcia, Eduardo, Telo, Iana, todos vocês estão lá no grupo? Beleza, acompanhem lá, tá? Que eu vou estar falando o horário. Nós vamos estar falando sobre transtorno bipolar. E assim, eu acho que é uma aula interessantíssima. Sabe por quê? Porque poucos de vocês conhecem o que é o transtorno bipolar. Poucos, mas poucos mesmo. Vocês não sabem o que é transtorno bipolar. Não sabem. Sabe? É igual o Eduardo estava falando. Às vezes vocês ficam pegando informações na internet e ficam, às vezes, pegando esses conceitos do que é transtorno bipolar. Vocês que muitas das vezes nunca enfrentaram um hospital psiquiátrico, vocês não sabem o que é um transtorno bipolar. O dia que vocês verem um caso, eu vou passar um vídeo amanhã de um caso de surto de transtorno bipolar, vocês vão entender o que é um transtorno bipolar. Pode falar, Flávia? Inclusive porque também as patologias psiquiátricas, elas são muito parecidas, né? Sim. E aí as pessoas às vezes confundem. Que nem o borderline, ele é meio bipolar também. Ele tem as características, sim. Oi, Dani. Né? O narcisista, ele é meio bipolar. Tem características. Então, essas características confundem bastante. Então, a gente tem que ter mais atenção ao quebra-cabeça, digamos, né? Exatamente. Por isso que a gente não dá o diagnóstico do dia para a noite. Entendeu? Ô, Ramos, você pediu para te colocar no grupo. Você tem meu telefone? Ramos, me manda uma mensagem que eu te mando o link do grupo, tá? Oi, Dani. Paulo, a minha dúvida é essa questão de como falar do tema, né, com quem já teve tentativas e quem está no estado de depressão profunda. Como falar do tema? E essa pessoa que você quer falar, ela tá em depressão? No caso, eu percebo duas vertentes diferentes dessa dificuldade. De falar quem já teve tentativa, mas não tem... E aí, casos de adolescentes que não tem um diagnóstico, né? Devido à questão de formar... Tá nessa fase da questão da personalidade, mas tem, assim, características de borderline... E a questão da depressão é real, quando assim, essa questão da dificuldade a pessoa está no estado mesmo de depressão profunda e ela fica idealizando, eu não sei até quando eu vou conseguir viver, eu acho que eu não vou conseguir. Essas falas, como se diz, por mais que está medicada, acompanhando, fala assim, se isso não passar, eu não estou aguentando mais, sabe? Essa realmente não vê a perspectiva de vida. Ô, Dani, você já ouviu falar do método socrático? Não. O método socrático é o método de devolutiva da pergunta. Quando ela fala assim, eu não sei até quando eu vou viver,
você devolve a pergunta para ela. Mas por que você não sabe até quando você vai viver? E ela vai te dar uma resposta. E aí, em cima dessa resposta, você faz outra pergunta. A gente trabalha muito em consultório assim, entendeu? Sim. Por quê? Porque muitas das vezes o adolescente não quer falar. Então, em cima das respostas, você vai sempre perguntando. E aí, sempre nessas respostas, e aí o psicólogo trabalha muito com o ouvido, né? Em cima dessas respostas, você vai pegando ganchos. Você vai pegando ganchos. Entendeu? Sim, compreendi. Tá? Porque é um tabu, né, que deve se cada vez mais quebrá-lo sobre não falar, né? E até mesmo são questões que têm viralizado não só pelo setembro da conscientização e tudo mais, mas em setembro nós tivemos o caso da Valeuska, jogadora de vôlei, né? E tem 15 dias teve o caso da Carol Keller, uma ativista política, e aí foi muito comentado, assim, na questão de redes sociais, Instagram, TikTok, por conta do envolvimento do cunho político, porque as pessoas começam a fazer diversos cenários sobre aquilo, né? Uhum. E aí as pessoas falam, e tem essa... a gente, né, tá caminhando realmente, ou já atua para falar sobre essa abordagem, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu tenho uma insegurança ainda, porque assim como as pessoas à minha volta acham que falar sobre é um gatilho, eu também acho que eu não acho. Eu preciso aprender que não é um gatilho, né? Trazendo essa abordagem correta. Vai muito da forma como se aborda, né? Dependendo de como você falar, vai ser um gatilho. Dependendo de como você falar, vai ser uma abordagem assertiva. Sim. Tá? Mas isso tudo é prática. Você chega lá. Maravilha. Oi, Eduardo. Gente, nós só temos mais 2 minutos. Tá, só para terminar, primeiro eu quero agradecer aí, eu sou novo no grupo aí, e assim, eu procurei esse grupo por ter situação específica, porque eu já, coincidentemente, eu acabei atendendo algumas pessoas, o adicto, o alcoolista, e eu me vi assim, impotente, né? Então, ainda eu acho que no todo geral, não especificamente falando de cada um, mas no geral, a gente é muito mal preparado, né? Eu já tenho um tempo como terapeuta, como psicanalista, mas assim, você faz lá a teoria, a autoanálise e o acompanhamento. E às vezes você não tem a oportunidade de pegar um caso. Aí quando você pega um caso, não é nem questão de você poder estar, você não tem nem noção do que está acontecendo dentro do set, né? Para você ter o bom senso, noção do perigo e de orientar, já que não é a sua terapia, não é a sua especialidade, que você possa ter a noção, a compreensão, falar, não, eu preciso orientar essa pessoa, esse paciente, para uma pessoa que vai poder realmente ajudar, que não é o seu nicho, não é a sua especialidade. Então, eu acho que o grande lance de você estudar, primeiramente, você saber disso, né? Saber aonde que você está realmente preparado para atuar e ajudar. Aí você fica embaçando porque você não quer perder coisa, porque você precisa... E você, sabe? E a gente está lidando com vidas, né? A gente precisa tomar muita atenção nisso, né? E